Olá! Seja bem-vindo ao nosso canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, e nos ajude a melhorar nosso conteúdo. Tartária, em latim, Tataria, também conhecida como Grande Tartária, Tataria Magna, era um nome utilizado por europeus desde a Idade Média até o século XX para designar uma grande extensão de território da Ásia Central e Setentrional que se estende do Mar Cáspio e das montanhas Urais até o Oceano Pacífico, habitado pelos povos turcomanos e mongóis do Império Mongol, genericamente chamados de tártaros. O território conhecido por este nome abrange as regiões atuais da Sibéria, Turquestão, com exceção do Turquestão Oriental, Grande Mongólia, Manchúria e, por vezes, o Tibete. Se localizava Tartária afinal? Segundo alguns historiadores, Tartária teve seu fim com problemas internos, logo após uma grande guerra civil, que teria ocorrido no século XVIII. A maior parte da história da Rússia foi escrita no século XVII e XVIII, por historiadores que eram em grande parte alemães, ou seja, estrangeiros. Alguns pesquisadores dizem que o imperador Pedro o Grande teria se aliado às dinastias ocidentais. A partir daí, a Rússia teria passado por grandes reformas culturais, como por exemplo mudando seu calendário, substituindo São Petersburgo por Moscou como capital e finalmente mudando seu alfabeto, deixando com características mais ocidentais. Essa explicação com certeza não se encaixa no que se encontra em registros antigos, no livro intitulado O Maior Monstro da Natureza aparecido na costa de Tartaruga Setentrional no mês de agosto do ano passado de 1739, escrito na língua holandesa e traduzido para o português arcaico, retrata a exploração de navegadores holandeses na costa da Tartária Setentrional, e informado que nessa região haviam criaturas gigantescas provavelmente sobreviventes pré-históricos, incluía não só animais vivos, mas também esqueletos de seres humanos gigantescos. Em outras palavras, Tartária seria repleta de gigantes. Mistério da Tartária. Ao falar sobre mistérios de terras e continentes, não podemos deixar de lado a região da Tartária, que de pouco tempo para cá se tornou alvo de grande interesse das pessoas, principalmente de historiadores e pesquisadores. Isso se dá pelo fato dela estar ligada a uma espécie de acobertamento histórico de forma intencional, pois ao que tudo indica sua história real foi substituída ou apagada em partes, dando lugar a argumentos fracos. Estranho que este país continuava a aparecer em mapas variados até o século XIX, dessa forma não temos dúvida de que a Tartária é um grande destaque em mapas do século XVIII. Nos mapas e nas crônicas ocidentais, a região da Tartária fazia fronteira com a Moscovia, que ainda estava sob domínio dos mongóis tártaros. Foi nessa época que começou a fazer grande influência no início do século XIV, tornando-se forte e de grande importância no processo de expansão da Rússia. Outra referência é a Enciclopédia Britânica de 1771, na página 887, diz que a Tartária era um vasto país no norte da Ásia delimitado pela Sibéria no norte. Oeste. Os tártaros ficavam ao sul de Moscóvia e Sibéria, chamados Astrakhan, Circássia e Daquestão, todos eles situados ao norte, oeste do Mar Cáspio. Encontrava os tártaros de Kalmuk, que ficavam entre a Sibéria e o Mar Cáspio. Os tártaros uzbek e os mongóis ficavam ao norte da Pérsia e da Índia, e por fim os do Tibe ficavam a noroeste da China. As referências à Enciclopédia Britânica 1771, página 887. Existem histórias sugerindo que a Tartária foi um lugar repleto de gigantes. Isso se dá pelos gigantescos vasos de pedra encontrados nas planícies de Laos, na China. A teoria arqueológica convencional propõe que esses vasos gigantes eram usados para funerais, porém, a lenda local diz que eles foram feitos para servir a uma vasta civilização de gigantes que habitava a região nos tempos de Tartária. Arqueólogos dataram essas urnas em torno de 2000 anos atrás. No entanto, vocês encaixá-los no contexto da história de Tartária, os vasos seriam muito mais antigos. O misterioso dos nomes espalhados por todo o território russo, onde lendas locais igualmente os ligam a uma raça de antigos gigantes.
A Muralha da China é outro grande mistério. Ao que tudo indica, era a fronteira com a Tartária, e isso é claramente mostrado nos mapas antigos. As fortificações apontam para o sul, e não para o norte, como é informado pela história oficial chinesa. A história diz que a Muralha da China foi construída para proteger a China dos povos nômades do norte. Referente a isso, há grandes evidências de que a muralha teve um propósito muito diferente: proteger a China dos povos gigantes de Tartária. O que diz um trecho do livro encontrado na página 10: os que viram tartarugas da costa da Europa, onde as maiores não recebem a grandeza de um broquel. O broquel era um pequeno escudo antigo. Não poderia crer que há nas ilhas da África outras de tanta grandeza que cabe 15 homens em sua coxa. Outro trecho, o autor continua dizendo: os que negam a grandeza extraordinária dos peixes, menos acreditaram ao que houve aos homens. Lemos em autores antigos, que na Sicília no ano de 1552, foram encontrados esqueletos com quase 4 metros de comprimento. No ano de 1516, se achou no Campo Mazarino, um esqueleto de 8 metros, e no ano de 1548 outro de 9 metros. Na ilha de Cândia acharam dentro de uma sepultura um esqueleto de 72 metros, e outro de 98. Plínio diz que na mesma ilha houve um grande terremoto. Posterior a isso, no local foi encontrado um esqueleto com 21 metros. Na ilha de Leno se encontrou a estrutura de um corpo humano de tal grandeza que só o crânio caminha 2 pipas de vinho de 500 litros cada uma. Na Polônia foi retirado de uma sepultura o cadáver de extraordinária medida, o qual tinha um anel no dedo mínimo que facilmente serviria como bracelete para qualquer um homem de estatura normal. Junto à cidade de Trapani, na Sicília, homens cavando a terra para lançar os alicerces de uma nova casa, descobriram numa gruta o corpo de incrível comprimento, que diziam tinha algo em torno de 91 metros da ponta dos pés até o alto de sua cabeça. Como percebemos, até pouco tempo os homens tiveram contato com animais gigantescos, bem como esqueletos incrivelmente grandes de seres humanos. Assim, se compararmos essas descrições ao livro de Enoque, não acharemos tão impressionantes, visto que na antiguidade isso era o que parece algo comum. Portanto, as dimensões antediluviana esperam incrivelmente grandes. É óbvio que todos esses vestígios foram de alguma forma perdidos e muitos deles apagados intencionalmente, como nos apontam todas as evidências a respeito de Tartária. A Rússia surgiu de outras palavras que por sua vez deram origem ao nome Russênia. Fazia parte do antigo Império Ariano-Eslavo, que ficava nas montanhas a oeste dos Urais. As terras a leste dos Urais ao Pacífico em direção à Índia Central é o lugar onde estrangeiros eram chamados de raça da Terra Santa, entre outros nomes. Leva-se a crer que a tecnologia livre do Império da Tartária tinha influência em todo o mundo, até mesmo em colônias. E as mesmas também foram destruídas em escala global. Esse foi um pequeno documentário sobre os mistérios da Tartária, uma civilização oculta que ainda hoje envolve tantos mistérios. Se gostou do conteúdo, curta, comente, compartilhe para ajudar-nos a produzir mais material desse tipo. Obrigado por assistir.